Você pula prefácio de livro. Eu sei, você pula prefácio de livro, mas eu vou te mostrar aqui livros em que você não pode pular o prefácio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre prefácios hoje. Primeiro, acho que vale a pena a gente tentar contextualizar e explicar o que seria prefácio, pós-fácio, prólogo e epílogo. Bem, vocês sabem que eu não sou da área, eu sou apenas uma curiosa, então eu vou fazer o que a Bruna faz muito aqui, eu gosto muito do canal dela, que ela faz assim, te explicando algo como se você tivesse 5 anos. Então eu vou fazer isso explicando, então da forma mais simples possível. Pois bem, geralmente o prefácio e o pós-fácio, eles não fazem parte da obra. Ele constitui elementos que vão te introduzir à obra, principalmente quando a gente fala de clássicos, livros muito antigos, por exemplo, em que um editor, o editor ou um estudioso daquela obra te introduz elementos de contextualização histórica, contextualização do autor, fala de outras obras, ou então, por vezes, um outro autor daquele mesmo momento ali vai falar sobre a grandiosidade daquela obra, como se fosse um aval que a outra pessoa também dá à obra. Exemplos. Em Laços, aquele livro do Dominique Starnone, uma outra autora que fez a introdução para o inglês, do italiano para o inglês, ela fez um prefácio que fala detalhes, algumas considerações que você tem que tentar entender durante a obra. A maioria dos livros clássicos, quando você pega em Ilíada, tem baita... O Ilíada de Frederico Lourenço, da Clássicos da Penguin. Clássicos da Penguin. O prefácio vai explicar todo aquele mundo mitológico e tal, falar sobre algumas questões, trazer estudos que já teve da obra. Então, o prefácio vai te ajudar a compreender a obra. E o pós-fácio, o que é? A mesma coisa, só que vem no final. Prefácio vem antes da obra, pós-fácio vem no final. Seria de bom tom que o prefácio não tivesse spoiler, para pessoas com toque, que nem eu, pudesse ler tranquilamente. Porque, por exemplo, eu pego uma obra, eu preciso ler ela de cabo a rabo. Eu preciso ler ela do início ao fim, sem pular. Me dá muita agonia pular o prefácio para ler depois. E a maioria dos livros, por exemplo, da Penguin, ele, no prefácio, já dá baitas spoilers. Ah, Jamile, clássicos não tem spoilers. Tem sim. A maioria dos spoilers, você saber, não tem importância. Mas existe spoilers e por vezes você não quer saber. O prefácio, ele pode ser escrito pelo editor, tradutor, estudioso ou o próprio autor, tá? O próprio autor, às vezes, pode escrever um prefácio. E daí vale o mesmo pro pós-fácio, porque a questão deles é só de localização dentro da obra. Então, geralmente, se tem um prefácio, não precisa ter um pós-fácio. Geralmente. Uma editora que coloca os dois, a Antofágica, geralmente ela coloca um texto introdutório que serve como prefácio e coloca pós-fácios com outros textos. Isso geralmente eles fazem. Mas, teoricamente, uma coisa dispensaria a outra. Teoricamente. Agora, vamos falar sobre prólogo e epílogo. Pois bem, o prólogo e epílogo, ele está dentro da história. Ele está dentro ali da história, ele faz parte da história. Não é uma introdução ao conceito da obra, o tal. Não, ele faz parte da história. Por exemplo, aqui na História Secreta de Dona Tarcha, ele pontua, ele fala prólogo, né? Prólogo. A gente sabe que esse livro vai ser sobre um assassinato e ele começa mostrando o momento do assassinato. Do corpo, do cadáver, ali. E lá pro meio da história, aí depois ele volta falando outra coisa, lá pro meio da história a gente vai retomar aquela cena. É como se fosse um flash da história que vai te instigar a continuar. Todo prólogo é assim? Não. Às vezes o prólogo pode falar assim, começar contando a história da família do personagem principal, pra você saber de onde veio. Prólogo, fala da família do personagem principal. Pode ser desse jeito. O prólogo, obrigatoriamente, tem que vir no início.
E ter ele não impede de você ter o epílogo, porque o epílogo é como se fosse um desfecho. É coisas que você deixou aberta durante o livro, você fecha. Por exemplo, os personagens secundários, você quer fechar o que aconteceu, contar uma coisa que aconteceu durante muito tempo depois. E geralmente ele vem nomeado epílogo, ou colocam como outro número de capítulo mesmo, mas você lê, você identifica que é um epílogo. Assim como um prólogo, você lê, mesmo que ele às vezes não é nomeado, você identifica como um prólogo. Beleza, ladainha, blá, 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 falei um monte pra vocês sobre essas diferenças. E vamos voltar a falar sobre o prefácio. Justamente por essa questão de spoiler e tal, muitas vezes a gente pula o prefácio, as pessoas querem ir logo pra história. Porém, em livros clássicos, em que o contexto é muito diferente do que a gente vive, ler aquele prefácio pode te ajudar muito a compreender o enredo, a história, o contexto, tudo o que se quer dizer. Tem prefácio que é só falando assim, eu gostei muito da leitura desse livro, um outro autor falando sobre isso. E às vezes você não quer saber o que o outro autor achou, você quer você mesmo tirar essas impressões e vai fazer diferença para tua leitura. Ou pelo contrário, pode atrapalhar a tua leitura, porque já vem com análise, opiniões e coisas que são tão pessoais e que faz tanto parte do processo de você com o livro. Mas existem prefácios que são prólogos. Calma, eu sei, parece uma loucura, mas deixa eu te explicar. Existem prefácios que eles foram escritos pelos próprios autores, fingindo que são prefácios, mas eles fazem parte da história. Vocês vão entender mais eu mostrando alguns exemplos. Por exemplo, A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história da Esther Prynne, em que ela, numa sociedade bem fundamentalista ali americana, bem no século XVII, se eu não me engano, século XVII, ela tem um filho com o marido estando longe, ou seja, ela traiu o marido dela e ela, naquele tribunal da sociedade ali, ela é obrigada a carregar a letra A de adúltera no peito. O Nathaniel Hawthorne, ele começa o livro com algo chamado introdução, que é um prefácio, escrito por ele mesmo. Só que ele faz parte da história, porque ele vai te explicar que essa história que ele pensa aqui, ela não é real. Ele vai te explicar. E é importante a gente entender isso. E por que que ele teve a ideia de fazer ela? Por que que ele teve a ideia? Então, isso já virou parte da história. É escrito pelo autor. E é uma introdução enorme. Enorme. Nessa edição da Penguin, a introdução que vira tipo um prefácio, ela tem simplesmente 48 páginas. 48 páginas de introdução. Dele explicando o que ele estava vivendo ali naquele momento em que ele resolveu escrever essa obra, dele soltando os cachorros em cima do pessoal com que ele trabalha. Gente, ele fala muito mal do pessoal que ele trabalha. Soltando os cachorros, ele tinha sido demitido, então ele estava sem rabo preso, aí ele sai soltando os cachorros em todo mundo. E falando como que ele abriu uma carta lá, uma caixa e tal, encontrou uma letra A em vermelho, rubra ali, e ele teve a ideia de escrever a obra. Isso faz parte de você entender a história. É muito sobre a metalinguagem. Livros que vão falar sobre livros feitos. É muita metalinguagem. Livros que falam sobre livros feitos, em que a história fala sobre, olha, esse livro aqui é a história. Não sei se deu para vocês entenderem. Então não dá para pular esse prefácio. Esse prefácio estará em todas as edições desse livro. Qualquer editora que for fazer essa edição, ele pode criar prefácios deles, né, de vários estudiosos e tal, e cada editora vai ter sua liberdade, mas todos vão ser obrigados a colocar essa introdução, esse prefácio, porque faz parte da história, né? Mas esse é um pouquinho diferente dos demais que eu vou mostrar, porque ele se apresenta como o autor mesmo. Os outros dois prefácios que vocês não podem pular, eles parecem muito mais com o prefácio prólogo. Esse é um prefácio muito introdução, e esse aqui são prefácios que são prólogos. Vamos lá. E aqui a metalinguagem está mais reforçada. Em O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, a edição, por exemplo, ela tem um prefácio do tradutor, que é um prefácio típico, como a gente conhece, sabe, tudo, enfim. E aí, de repente, a gente se depara com, de novo, logo depois, prefácio. Aí, facilmente, você pularia as páginas aqui e ia pro livro Anotações de Harry Halley, só para loucos, tá? Mas isso aqui é parte da história.
Esse prefácio, ele tá fantasiado de prefácio, mas ele é um prólogo. Aqui a gente vai conhecer o sobrinho de A Dona de uma Pensão, onde o personagem principal da história, Harry Haller, se hospedou. E as impressões dele. E ele explicando que ele conseguiu pegar anotações e papéis do Harry Haller, que ele esqueceu na pensão, e montar esse livro. Então, quem prefaceia isso aqui é um personagem da história. Ele tem nome prefácio, mas é um personagem. O autor já começa a história ali, porque o sobrinho vai te introduzir quem é o Harry Haller, como é que ele achou esses escritos, qual era a impressão que ele tinha do Harry Haller, como ele juntou esses escritos e resolveu transformar nesse livro. Então, olha a metalinguagem aqui. É um personagem editor. Então, não pode pular, meu amigo. Se você pular, você vai perder a história. Parece que tem 2 prefácios, mas só existe um prefácio só, que é o do tradutor. O outro prefácio que aparece, ele é um prólogo da história. Ele está introduzindo a história já dentro do universo da história ficcional. O outro livro que, para mim, tem o prefácio mais brilhante de todos os prefácios que eu já li, tanto o prefácio normal, como o prefácio prólogo, é Lolita, do Nabokov. O livro começa com prefácio e depois, 5 páginas depois, deixa eu ver quantas páginas depois são. 1, 2, 4. 4 páginas depois começa com parte 1. E olha o tanto de anotação que eu fiz nesse prefácio. Esse prefácio aqui, ele é parte da história. Já é o Nabokov criando um personagem que faz parte da história, que é um editor ficcional, ele não existe na vida real. Ele vai falar que ele vai juntar os escritos do Humbert Humbert a pedido do advogado desse homem. Então ele começa: Lolita ou a Confissão de um Viúvo Branco. Esses foram os 2 títulos sobre quais o autor da presente nota recebeu as estranhas páginas que ela prefacia. Então eu, o editor, recebi esses 2 títulos para essa obra que eu estou prefaciando. Humbert Humbert, seu autor, morrera na prisão de trombose coronariana 16 de novembro de 1952, pouco dias antes da data prevista para o início do seu julgamento. Seu advogado, meu bom amigo e parente Clarence Coach Clark, hoje ativo no fórum de Tarará, ao me pedir para editar o manuscrito, baseou-se numa cláusula do testamento do meu cliente que deixava a critério do meu eminente primo todas as questões relativas à preparação de Lolita para o prelo. E aí ele te entrega todo o resumo da história, tudo o que vai acontecer aqui, e você lê e não percebe que você já leu a história inteira nesse prefácio. Para mim é o prólogo, porque esse prefácio na verdade é um prólogo, né? Como eu falei, foi escrito pelo autor como parte da história. Esse editor aqui que tá prefaciando, ele é um personagem da história, mesmo que ele só apareça neste momento. Para mim é um dos mais brilhantes que existem de todos. E ele tem nome: John Ray Jr., PhD. E ainda bota a data e tudo certinho em que ele escreveu este prefácio. Tem data, local, tudo certinho. Fazer isso, dá uma veracidade maior na história. Parece que você está lendo uma história não ficcional, que é real mesmo. É como se o livro falasse assim: olha, eu achei esses escritos aqui, dessa pessoa que existiu, e eu juntei e montei esse livro aqui. O prefácio te fala isso, mas isso é mentira. É um personagem te dizendo isso, que ele fez isso. Isso é genial, isso torna a história muito mais... dá muita impressão de que você está lidando com fatos reais. Eu amo essas criatividades dos autores, sabe? Eu fico feliz quando eu pego um livro que o autor consegue romper com a norma, assim, de forma muito criativa e sem querer fazer estardalhaço. E aí, que outros livros vocês conhecem que o prefácio, na verdade, não é um prefácio, faz parte da obra e é um prólogo? Me contem.